Agora sim, Eduardo, tudo bem? Deixa eu ver. Agora vi porque não saiu o seu som. Agora era o meu, estava mutado. Agora tá certo. Tudo bem, Eduardo? Bem, graças a Deus. O senhor também, tá tudo bem com o senhor aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu acho que a gente está com saúde. A gente só pode Ah, comemorar, isso é né? importante, né? Né, Eduardo? Só Isso é pode importante. comemorar. Eu acho que tá faltando mais gratidão, né? A gente precisa ser mais grato. Eu acho que Deus deve falar assim: Meu Deus do céu, só me pede as coisas, mas agradecer ninguém agradece, né? É verdade, viu? Meu Deus do céu, nossa. Depois que comecei a agradecer a Deus, é engraçado, tanta coisa boa que me acontece, sabe? Graças a É, Deus. Ô, Eduardo, mais que um professor, você ganhou um amigo aqui. Eu sou uma pessoa do bem, quero o seu bem. Oh, Não estou aqui para vender nada, eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que a gente tem que ser mais eu grato, sei. pensar mais positivo. Perfeito ninguém é. Todo mundo tem as suas deprê, né, as tristezas, os pontos fracos. Mas a gente tem que tentar se concentrar no bem, agradecer, porque senão a gente fica maluco, né? Essas redes sociais, É esse verdade. Instagram, né? Instagram é uma farsa, a pessoa só posta viajando, passeando. Você vai ver, não é nada daquilo. Por dentro a pessoa está destruída, está devendo para todo mundo, não é isso? É verdade. Nossa, é uma coisa, um Ô absurdo, né? As Eduardo, você sabe pessoas. que tem um coach bem famoso aí, né? Bem É. famoso aí que fica postando Porsche, que tá trocando os carros dele, bem arrogante. Ah, é. É, ele tem uma Toda ação. hora me aparece um negócio Nossa, de holding familiar. Não sei se você já viu alguma coisa assim. chega a ser insuportável, né? Tanta propaganda, Nossa, né? a gente bloqueia e É aparece outro cansativo. vídeo e por aí vai. Agora ele postou que comprou um avião, que é o momento dele comprar o avião, que ele tá vendendo a Hum, Porsche dele. É uns papos furados, de gente boba, sabe? E ele tem uma ação aqui, ele é réu. ah, é? Eu sou advogado do dono, da família que é dona do imóvel. Faz quase um ano que ele não paga aluguel. Nossa, é um absurdo, né? Você vê? Não, e só sabe que eu nunca também acreditei muito nessa coisa da pessoa que ela vamos dizer assim, ela é aquela pessoa do milagre, né? É. Aquela da coisa fácil. Eu nunca fui nessa. Eu me lembro que Ah, uma mas isso é vez eu tive inteligente, né, Eduardo? Isso é outro nível. O ser humano é fraco, né? Você acha que a é, gente vai fazer um curso, os grandes honorários de advocacia? Agora, o curso que você vai ganhar 5K, 10K, 20K, 1 milhão de K. Ontem eu atendi uma advogada aqui muito simpática, do nosso time. Ela é da Praia Grande, ela foi para Praia Grande, fez um curso, grandes honorários de advocacia, de um picareta aí. E aí ela foi para Praia Grande, achou que ia ganhar muito dinheiro lá. Voltou, falou, professor Júlio, não é assim, não dá para pegar tanto serviço igual eles falam, nem, não dá para sair cobrando 20 é, mil. É uma mentira, né, Eduardo? É cartorário, que não, nem advogado quer ensinar o advogado a ganhar dinheiro, não sabe nem o que tá falando, né? Fala o feijão com arroz ali, é fogo, viu? O eu mundo, lembro uma vez que eu estava tendo, eu entrei com uma ação contra o banco também, que estava assim, descontando horrores aí, por conta de uma situação. E aí eu fui, porque normalmente eu sou assim, eu sou uma pessoa que se eu busco algum auxílio, eu busco sempre da pessoa que é da área, né? eu Eu não vou sei. pegar uma pessoa na área de civil se eu tenho um problema penal ou vice-versa, né? Eu sou muito Então, assim também, Eduardo. é, A gente tem que contratar especialista. Senão a gente fica exato, doido, né? Você tem um problema no coração, exato. vai no cardiologista, é na pele, dermatologista. Não adianta, É quem faz verdade, tudo é não faz nada, verdade. só enrola os outros e toma o nosso dinheiro. Acaba saindo mais caro, não é isso? Exatamente. Eu lembro que uma semana antes eu consegui um escritório com advogado, aí tem até uma colega minha advogada também, que até foi no meu casamento, e ela é só que aquelas que, assim, ao meu ver, ela é aquela que abraça tudo, sabe? Sabe, a pessoa fica precisando de clientes, então ela pega qualquer coisa para pegar uma causa. E ela pegou e falou, olha, qualquer coisa a gente pode ver se vai dar certo. Quando começa assim, aí eu fui procurar um escritório, e um dos escritórios ele falou assim, eu até testei, eu falei assim, vem cá, vai ser, é certeza que é causa ganha? Eu falei, não existe uma causa ganha, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu entrei com uma ação, né, com eles representando, e assim, o banco levou até a última instância, não conseguiu nada, eu ganhei a causa 100%, levou lá uns 4 anos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então eu penso assim, né? Ah, Eu, não. eu, Ser sincero, né, Eduardo? Não adianta falar a causa ganha. Não existe. Depende de um juiz, uma juíza. Aí você perde a ação, o cliente fica chateado. Ou seja, por mais que pareça ser ganho, é um juiz que vai julgar, a gente não sabe a cabeça dele, né? É processo, né? exatamente, exatamente, é.
É difícil, né? É difícil. É por isso que ultimamente o que mais vem dando certo, assim, pelo menos o que eu vejo que tá, tem muito pessoal da área da advocacia entrando na questão da conciliação, né? Dessa parte de autocomposição, porque é uma forma, de repente, de não depender muito de uma decisão, né? Tem muitos advogados que eles estão um pouco por esse caminho. E a gente sabe, né, doutor Eduardo, a gente sabe que o judiciário tem muita corrupção, o judiciário, além de muita corrupção, tem muita também, cada um faz uma coisa, tem juiz que não vai no fórum, deixa para o assessor julgar. O pessoal conta muita história triste do legislativo e executivo, que a gente sabe que tem, né? Mas o judiciário tem uma história muito podre também. O Tropa de Elite poderia ser uns 10 filmes para falar só do Poder Judiciário, né? Ah, é verdade. Ali vai, nossa, muita coisa, né? Eduardo, parabéns. Tem uma mocinha linda lá atrás de você. É tua filha? É a minha filha. Ah, que linda. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Ó, você ganhou um amigo. Quando você vier em São Paulo, aqui no bairro do Ipiranga, perto de São Caetano, vem tomar um café comigo, comer um pedaço de bolo. Eu estou aqui à disposição sempre para te ajudar. Quando você vier, vai ganhar um livro meu de presente, tá bom? Obrigado, doutor. Nossa, olha, sinceramente, o senhor me surpreendeu, sabe? Porque a gente, a primeira vez que eu tenho contato com o senhor, eu nunca fiz um curso com o senhor na área, embora eu admiro muito o seu trabalho nessa área do uso campeão, eu acho assim, tremendo, assim, até pretendo algum dia, se possível, aí estar fazendo um curso extensivo da área da... Legal, faz uma pós comigo, tem uma pós hoje de Direito Imobiliário na Escola Superuniversitária, Portal ISO. Ela custa menos de R$1.000, é uma pós social, é muito legal. Ah, é? É bem acessível. Né? É bem acessível. Depois você entra lá, www.portaleso.com.br. É fantástico, é pós online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. É apaixonante, viu? E é na área de uso capião mesmo. Na verdade, tem a pós de uso capião, que só fala de uso capião e regularização de imóveis, mas tem essa pós de imobiliário que te dá um leque, direito condominial, todos os ramos do direito imobiliário, é bem legal. Ah, que bacana. Porque a especialização do senhor é mais na área do direito imobiliário mesmo. Eu falo que eu escrevo muitos livros de direito civil, dou aula de direito civil, mas o grande forte do escritório é o direito imobiliário, a regularização de imóveis, nessa parte, né? Ah, entendi. Então, é interessante que no meu caso, assim, com relação ao precatório, eu até cheguei a passar algumas coisas para o senhor, assim, mais, assim, para... Eu pensei até em passar um pouco isso, até para poder economizar um pouco do tempo, no sentido de não ter que contar uma história lá do zero, né? Fica à vontade. Mas é uma coisa que tem uma longa história, né? Fica à vontade. E assim, né? E o que acontece ali, né? Foi um caso assim que aconteceu com meu pai. Ele tinha terminado a sua carreira militar, não sei se estava terminando. Ele se divorciou da minha mãe, né? Foi mais ou menos por volta de 85, mais ou menos. Quando foi em 90, ele se casou com uma outra pessoa. Mas só que assim, aí é que entra a questão, que tudo que eu vou falar aqui tem um pouco a ver com a decisão, que eu achei que foi um pouco equivocada por parte do magistrado, né? Pelo menos no que é a legislação e no que eu tenho percebido que a jurisprudência ela tem um entendimento. Porque até onde eu sei, e até onde eu busquei, como ele já tinha 70 anos quando se casou, ele já estava naquela situação de uma comunhão em regime obrigatório de bens. Ah, né? Tá. Então, ele já tinha uma certa idade, ele foi obrigado a casar no regime de separação total de bens. Isso. Separação obrigatória. Então, a gente entende que a separação obrigatória, os bens, eles não se comunicam, né? Pelo menos em relação, principalmente se tratando de um processo que começou 6 anos antes de ter se casado com essa pessoa, já aos 70 anos, e inclusive quando ele iniciou esse processo, que foi em 86, de precatório, ele estava ainda casado com a minha mãe, que por sua vez os dois, a minha mãe no caso falecida, eles tiveram já um regime diferente, que é aquele regime normal, regime de comunhão de bens, né? Então os bens se comunicavam, né? Então, o que acontece? Depois que ele veio a falecer,
o juiz ele acabou dando uma decisão e que, ao meu ver, ela acaba, por conta do valor ser um pouco expressivo, esse valor do precatório, o que acontece? Ele colocou ela como fazendo parte da minha ação. Então, ela, quando casada, pegaria 50% e eu e a minha irmã, que nós somos em dois, pegaríamos 25%. Só que isso seria válido, ao meu ver, aí se dependendo, porque quando ele decidiu, eu entendo que ele não avaliou de uma forma correta o regime de bens no qual ela está inserida, né? Porque ela pegou uma pessoa que já estava com um regime obrigatório de bens, dos quais os bens não se comunicam, então só poderia se comunicar entre eu e a minha irmã, entendeu? Porque... Então foi mais ou menos o que eu tentei passar naquele material que eu passei sobre. Desculpa a extensão, acho que eu acho que eu passei muita coisa para depois. Não, imagina, fica bem à vontade. Você ganha um amigo, como se estivesse aqui na minha frente para a gente tomar café junto. Assim, voltando, só para cortar. O senhor me surpreendeu porque eu me senti super à vontade. Parece que eu estou mostrando para o vizinho dentista. Mas tem que ser assim. Eduardo, a vida tem que ser leve, sabe? Qualquer pessoa que deixa a gente tensa, não vale a pena. Isso aqui é uma passagem tão curta, a gente tem que se sentir bem, tentar pelo menos se sentir bem e deixar a pessoa à vontade. Não, tem que ser assim, viu? Fica bem em paz. Então, e aí o que acontece, doutor? Então a situação é essa. Aí ele deu uma decisão interlocutória nesse sentido, né? E aí eu conversando com o escritório que estava no caso, e aí foi uma hora que a mesma colocação e o mesmo material que eu passei para o escritório que estava cuidando do caso, eles, me parece, aí tem foi uma das razões pelas quais eu até falei, deixa eu procurar o doutor Júlio, porque é uma escritório que eles já estão trabalhando, sei lá, 30, 40 anos, que mexe só com precatório. Então, é mais ou menos assim, eles militam muito numa área de precatório, mas essa parte, porque aí quando a gente conversa essa questão eu entendo, quando a gente conversa essa questão de bens, a gente está entrando um pouco em herança, em sucessões, em áreas que não são necessariamente área do precatório, né? Então, quando a gente conversa com uma pessoa assim, pelo menos eu fui lá no escritório, fiz uma vídeo para conversa, eu fui conversar, eu percebi que eles não, talvez por não entender, por não entender um pouco essa questão de regime de bem, eles não quiseram entrar muito nessa seara. Então eles procuraram ficar um pouco mais à vontade, ao meu ver, de aceitar a decisão equivocada do juiz. Foi isso que eu entendi, né? E assim, para eu ter certeza de que eu de repente podia estar um pouco equivocado, foi que eu comecei a me debruçar já faz um tempinho, para poder entender melhor tudo isso, que eu também não conhecia um pouco essa área, né? Então eu falei, deixa eu conversar com o doutor Júlio, de repente também o senhor também é uma área discípula, né? E que de repente tem um pouco mais de base. E me fala uma coisa, esse imóvel, Eduardo, esse imóvel hoje, quem mora é você, a sua irmã também? Quem mora nesse imóvel hoje? Olha, nesse imóvel é assim, vamos tentar. O meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele comprou um outro imóvel em outro local, então pode ser por onde foi morar com essa pessoa. Então, a situação dela ficou o seguinte, ela está lá só como usufruto, depois que ele faleceu. Então, obviamente, depois que ela veio a falecer, essa residência ela tem que se voltar para nós, que somos dois únicos herdeiros, né? Agora, essa casa que eu me encontro, inclusive é a casa dos meus pais falecidos, né? Acontece o seguinte, a minha irmã, eu morava eu e a minha irmã, só que aí a minha irmã ela resolveu alugar e morar num apartamento. Então aí eu acabei ficando no imóvel. Agora, quando os meus pais se separaram, isso é o que eu tenho que dizer, eles estavam um pouco com essa situação de litígio. A minha mãe queria uma pensão, meu pai não queria pagar, e aqueles problemas todos. Aí eles acabaram chegando no seguinte acordo, que ele não pagaria a pensão, não pagaria até um plano de saúde que ele estava pagando, uma série de coisas, mas ele abria mão desse imóvel, deixando todo o imóvel no nome dela. Então, obviamente, quando ela veio a falecer,
esse imóvel já não tem tanto problema assim, no sentido de... Porque ele acabou ficando só no meu nome e no nome da minha irmã, são dois únicos herdeiros. Né? A gente só está com problema nesse imóvel porque por conta do valor, na época a gente não tinha condições também, a gente acabou não fazendo inventário desse imóvel. Né? Ele está... E o inventário é terrível, ele é caro, né? E vai ficando cada vez mais caro, né? Aquele imposto causa-mortes, né? Eu acho que foi uma das razões pelo qual eu me interessei um pouco nessa questão do uso capião, que você colocou, né? O inventário é muito caro. Depois falam que o inventário vai acabar nunca. É interessante para o sistema, né? E nem todo mundo vai ficar saindo fazendo road, não é cultural do brasileiro, né? Exatamente. E eu nem sabia, né? Existem tantos usucapiões, acho que se não me engano são 35. Tem 36 espécies. Na faculdade a gente não aprende isso, né? Não aprende. A gente aprende 2 espécies. Alguns professores que gostam mais do assunto ensinam 5, né? No máximo, né? Olha lá, né? E olha lá, assim. E olha lá. Eu não sei, eu até tenho uma curiosidade. Eu estou nesse imóvel aqui, depois que meu pai faleceu em 2010, a minha mãe faleceu em 2013. Quando foi em 2014, 2015, a minha irmã saiu. A gente, graças a Deus, está super bem, não fez problema nela, até está no apartamento aqui próximo, né? Porque ela não queria ficar aqui. E eu já estou nesse imóvel, né, desde que eu nasci praticamente, né? Até me casei, depois estou com a minha esposa aqui. E nós estamos aqui, nós estamos em 2023, né? Eu nunca saí daquele imóvel. E eu não sei se de repente... E tem a questão não só do imóvel, mas tem a questão do carro também, não tem? Você mandou aqui? Exatamente. O carro, né? Exatamente, a questão do carro. Porque foi uma coisa assim, eu estava querendo comprar um carro na época, eu até não coloquei dados, porque até eu mesmo esqueci, porque tanto tempo. Mas foi, acho que, por volta de 90, ou ano 2000 e pouco, alguma coisa assim, né? E eu comprei esse carro. Só que aí eu estava precisando de uma avalista por causa do valor que eu recebia na época. Aí eu encontrei, eu fui com o meu pai na concessionária, a minha ideia era que eu colocaria uma avalista. Mas aí, na hora, o pessoal acabou convencendo colocar o meu pai, porque o meu pai ele tinha um salário maior que o meu pai, na época era tenente-coronel da polícia, né? E eu trabalho na CPDM, né? Assim, na área administrativa. E aí, eu não entendi nada, eu falei, bom, tudo bem, né? Mas aí, como eu nunca tive problema com meu pai, né, a gente sempre teve assim se deram bem, né? Se deram bem, né? Foi falecer. Não tem problema, filho, não tem problema, né? Eu pego o carro então no meu nome, e você vai pagando as despesas, as mensalidades, que vai pagar, eu falei, não tem problema, né? E aí depois a gente troca, entendeu? E aí, beleza, foi o que eu fiz. Eu paguei um dia, né? Quitei o carro. E aí, quando foi mais ou menos. E a gente nunca sabe, esse é que é o problema. A gente se acomoda. É verdade. São várias parcelas que passou muitos anos. Aí eu ia andando com o carro no nome dele, nunca tive problema, né? Sempre licenciado. Até que meu pai veio a falecer. E aí eu falei, puxa, mas eu. E aí, quer dizer, eu esqueci, como a gente não vivia nesse imóvel, porque o pai estava morando com aquela mulher, e eu sempre tive um problema com aquela mulher, assim, que eu nunca quis ir para lá para conversar com ele e tal. Então ficou nessa daí, ele acabou vindo a falecer, e aí começou todo o meu problema, porque eu não consigo colocar o carro no meu nome, né, porque ele faleceu, né? Em contrapartida, aquela situação, o documento do carro está nesse endereço onde eu estou morando, como sempre, né? E enquanto eu estava vivo, eu consegui licenciar o carro, depois eu não consegui mais, né? Até um pouco antes, eu deixei o carro um tempo parado, porque ele começou a dar alguns problemas, eu deixei ele na garagem, aí ficou quase uns 10 anos na garagem. E o tempo é cruel, o tempo passa, né? A gente bateu o olho ali e passou 2 anos. É assim, é a vida, né? Porque como eu tinha comprado um outro carro, sabe, a gente compra um carro, a gente acaba não sentindo falta do outro que está parado. É verdade. Eu vou gastar um dinheirão agora para alguém, esse carro eu tenho que pagar. Aquela correria de vida, né? É normal, né? E aí, mais uma razão que eu também não pensei nessa questão da transferência. E aí, agora, só que aí eu resolvi arrumar o carro, arrumei ele, né? Até conseguir, eu não sei como, mas teve uma pessoa trabalhando no despachante que conseguiu
até licenciar o carro. Eles conseguem licenciar o carro, não sei se ninguém consegue, É verdade. mas eu não consigo transferir no meu nome, né? Justamente por conta. Aí eu pensei, pô, mas será que. Porque para transferir no meu nome, aí eu precisaria levar o carro lá no inventário. Só que no inventário, aí eu tenho que pagar aquele imposto causa-mortes, aí tem todo aquele tempo, tem até a decisão, enquanto esse carro fica parado. O carro a gente não pode deixar ele parado, senão ele se desfaz, né? Então eu falei, pô, se de repente eu conseguisse, já que eu estou com esse carro há mais de 15 anos, né? E não tem problema nenhum desse carro passar no meu nome, ainda que se eu tivesse que resolver a questão Porque para irmã, às vezes resolver a questão de um carro no inventário é difícil, né? É difícil, é caro. O carro agora está quitado, né? Já. Ele está quitado. A minha irmã, ela reconhece que eu tenho que ter o carro, ela não quer esse carro. Eu falei, não, se eu precisar de assinar algum termo aí, conselheiro da minha parte para vocês, se for o carro, você fala comigo. Tá fácil. Né? Tá bem fácil. Agora, eu de repente, quando uso o caminhão, eu pensei comigo, né? Imóvel, né? Pensou bem, eu pensou bem. Se é possível eu conseguir esse carro. Né? É possível sim. Na verdade, muita gente que não consegue resolver a questão documental de um carro, seja qual for o problema, até carro clonado, é muito comum fazer o uso capião. E dá muito certo, né? Resolve muito bem. Tivemos um caso do Luiz Augusto. Ele não conseguia, ele foi em vários despachantes e não conseguia resolver a documentação do carro, porque quem vendeu para ele reteve o recibo, né? Naquela época o recibo de compra e venda. Hoje mudou um pouquinho, o sistema está mais digital, né? Mas naquela época era aquele documento físico. Acho que a pessoa perdeu, uma confusão danada. E aí qual foi o meio de resolver? Foi o uso capião. O uso capião de bem imóvel, de carro, moto, caminhão, costuma durar menos de 6 meses, 3 meses. Teve casos aqui, durou 2 meses. É rápido até, né? É rápido. Nossa. Tem algumas ações de uso capião que passaram de um ano e meio, mas é difícil, é muito difícil. Só se o fórum for muito ruim. A culpa é do fórum, sempre do fórum, né? Mas quando o fórum é bom, a vara é boa, pelo menos faz o mínimo que tem que fazer, costuma ser rápida a ação de uso capião de bem imóvel, né? Costuma ser rápida e eficaz. Que bom, né? Então, e você faz bem, porque é uma forma de você resolver e gastar menos, né? Gastar menos. É verdade, né? Eu acho que eu vou pensar nesse caminho aí para resolver todo esse carro. Senão, acho que é um caminho rápido, bom e você gasta pouco. Às vezes o Detran demora, você ganha a ação de uso capião. O ideal é você protocolar no Detran. O próprio juiz, você pede para expedir um ofício, juiz, o Poder Judiciário. Não precisa levar para inventário nada, né? Não precisa. Na verdade, você deixa de fazer o inventário e faz o quê? Faz o uso capião porque você tem a posse há muitos anos. Nós temos, no Brasil, em relação a bens imóveis, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Mas em relação a bens móveis, só tem 2, né? O uso capião especial, ou chamado uso capião ordinário, que você tem que ter justo título boa-fé, 3 anos de posse, ou extraordinário, que é 5 anos. Né? Então, ou um ou outro. No seu caso, você nem precisa de justo título boa-fé, nada. Porque você já está com a posse do carro há muito tempo. Muito tempo. Até o documento já está no próprio endereço aqui, que o carro não saiu daqui o tempo todo. Então, é bem tranquilo. Então, e aí, doutor, só para a gente ver a questão porque aí eu acho um carro um pouco complexo, né? Embora eu tenha passado. Você pode fazer uso capião do carro, e pelo que você está me contando em relação à casa, também é possível. Por quê? Quando o pai e a mãe falecem, às vezes falece um irmão, então vai ficando não mais um inventário para fazer, 2, 3, 4, né? Fica muito caro. Exato. Nossa, fica inviável, né? Às vezes a gente tem um irmão que foi para outro país, a gente não acha mais. Então, o inventário, quando ele fica muito caro ou impossível de terminar ele, uma saída também é uso capião. Tem até tem um julgado, um RESP, que é o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que permite o herdeiro fazer uso capião. Então, se você, por exemplo, quer fazer uso capião no seu nome desse imóvel, você pode, se torna proprietário, e aí amanhã ou depois você pode fazer algum acerto com um outro irmão, uma outra irmã, né? Se tiver, se quiser, se precisar. Mas dá para você pular o inventário quando você tem os requisitos, posse, mãe pacífica, nos nome, e você tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, que é o que você tem, né? A verdade é essa, né?
né? Porque agora eu só penso assim, por exemplo, eu até penso até numa questão da economia, porque se de repente eu conseguisse aposta esse imóvel, eu não sei se no caso a minha irmã que não mora no imóvel, ela poderia, né? Na verdade, Porque a posse você já tem, você já está há muitos anos, você está nesse imóvel, né? a posse eu tenho. Você já tem. Você precisa conseguir agora o registro. Eu sair daqui. É o registro, né? A posse você já está bonito aí já há muitos anos, né? Porque eu estou praticamente aqui há 20 anos, né? Eu até cheguei quando eu me casei a primeira vez, eu casei uns 4 anos que fui morar em outro local, né, lá em Barueri, mas depois eu voltei para cá, mas isso foi, eu voltei para cá já era em 2004, 2005, então a gente já está em 2023, né? Eu já morei aqui, fiquei 4 anos, depois eu casei, depois quando foi em 2004 eu voltei para cá. Então eu estou aqui até hoje. Ah, eu faria Mas sim. é interessante essa possibilidade também. As pessoas falam... Mas aí no caso, acho que só eu poderia entrar com o campeão, né? Eu não poderia, eu com a minha irmã, nessa casa. O problema qual que é? Uso capião... ela não está em casa, né? O problema é que ela não está na casa, quem está na posse é o amigo, né? Então isso ficaria difícil, poderia atrapalhar a ação em si. Entendi. E a gente nunca pode substituir o inventário pelo uso capião. Na verdade, pode o único herdeiro que tem a posse exclusiva fazer uso capião, porque ele vai ter a totalidade no imóvel, ele não vai dividir. Então seria muito inteligente fazer o quê? Um uso capião no teu nome, porque você tem a posse exclusiva, você tem os requisitos, que é posse, mansa e pacífica, animus domini, ou seja, você usa essa forma originária para adquirir a propriedade, e aí, em paralelo, se você quiser fazer um contrato com a tua irmã, que se vendeu o imóvel da metade para ela, ou vai pagar a parte dela a parte, parcelado, entendeu? Você pode fazer isso. Mas porque a minha ideia, doutor, nossa, agora eu só estou entrando mais ou menos no caminho que eu estou pensando. A minha ideia, a minha estratégia nesse ponto seria o seguinte, né? Seria, porque eu gosto desse imóvel, me identifico com esse imóvel, então, a minha irmã já não gosta muito dela, um apartamento, mas a minha ideia era o quê? Era ter o registro desse imóvel e depois pagar a minha parte, porque considerando que metade desse imóvel seria dela e outra metade é minha, então pegaria um avalista para avaliar o imóvel e metade desse imóvel, com uma questão de justiça, eu pagaria para ela. Interessa para ela por quê? Porque além dela ter um valor a mais que possibilita ela até de repente ter outro imóvel, ela não quer voltar a morar aqui. Já faz muitos anos que ela gostou muito do apartamento onde ela se encontra hoje, mas é um apartamento alugado. E não interessa para mim porque eu prefiro esse imóvel, embora tenha várias coisas aqui que a gente tem que mexer, assim, né, de manutenção, mas até aí eu acho que não tem problema nenhum, eu assumo isso daí. E aí ficaria justo, todo mundo ia estar contente. Em vez de eu pagar 100% do imóvel, eu pagaria 50%, que é a parte dela, né, que interessaria para ela, eu pegaria meus 50%, e aí, doutora, então, bom, a gente não precisaria de inventário, né? Ou seja, a estratégia é maravilhosa. Ou seja, entendi, os dois iam economizar, porque se fosse fazer inventário, ela vai gastar metade. Vai gastar metade com tributo, né? No caso, se tivesse honorários advocatícios. O fator de só o amigo fazer uso capião, ela não gasta nada. E lá na frente, regularizou o imóvel, ela vai receber, porque você vai pagar ela. Então, perfeita a estratégia. E é fácil de provar. Você tem a posse, mais pacífica, eu não posso fazer um contrato com ela, falar, né, me comprometendo a pagar 50% do imóvel, né, ela poderia achar que sem problema nenhum, né, toda a segurança jurídica, embora a gente nunca teve esse problema. Mas é importante isso, né? Tem tudo aí para poder resolver. Fala com ela, né? E outra coisa, ela sabe o irmãozão que tem, gente boa, né? A gente percebe isso. É verdade, a Áurea é um negócio que não dá para esconder, né? Ou você é do bem ou você é do mal. Tem gente que consegue disfarçar bastante, mas é difícil. Sei não, a gente vê que você é uma pessoa nota 1000, ou seja, conversa com ela. Minha irmã, eu conversei com o professor Júlio, ele é especialista no assunto, um dos maiores especialistas no Brasil, tem vários livros sobre o assunto, dá aula todo dia sobre o assunto. Eu cheguei à conclusão que é mais fácil eu fazer uso capião, porque você não vai gastar o inventário, e não é um, são pelo menos 2, né? Caro, oneroso,
vai Mas nós dois temos que ter essa vantagem, né? Além do tempo, né, velho? Então, e pode falar para ela, sendo sincero, né? Vai apertar os dois, porque é caro mesmo. E outra coisa, quando a gente não faz o inventário dentro de 60 dias, tem multa, né? Tem multa, então o inventário fica mais caro, né? Fica mais caro. Fica mais caro, verdade. Então, porque... Nesse caminho do uso campeão já pula, né? Já não há esse problema. Vamos dizer que não vai passar na cabeça dela, porque eu sei que ela te conhece. Mas ser humano, né? Vai que passa o diabinho e o anjinho da guarda, né? Vai que o diabinho fala, mas ele vai fazer os campeões só no nome dele, você vai perder a posse. Então, por né? isso que eu me coloco no lugar dela. Eu sei que é, por mais que a gente tenha essa. É por isso que eu até comentei da questão do contrato, que eu, né, posso. Poxa, por isso é o jeito de falar, né? De falar para ela. Falou, ó, a ideia é fazer os campeões no meu nome porque é fácil provar. Eu tenho aposta há muitos anos. Então, eu fazendo uso campeão, nós vamos gastar menos, ou melhor, só eu vou gastar bem menos, você não vai gastar nada, que se fizer o inventário os dois vão gastar. E eu faço um contrato dizendo que eu te pago por fora, a sua parte, não tem problema, não vamos... 50% do valor, exatamente. Né? Acabou. Para ter essa garantia, acabou. E deixa claro que o fazer uso campeão, a vantagem é porque é mais rápido, muito menos oneroso, né? Muito menos oneroso. Vocês vão gastar, no uso campeão vocês vão gastar, sei lá, 10 mil. No inventário vocês gastam 30, 40. E outra, não é um inventário só, é dois, né? Que vai juntar com o imposto causa morte. Nossa senhora. E outra, passou de 180 dias, o tributo ainda fica maior, né? Fica maior, né? E aí elas falaram, mas então me põe no polo da ação, eu posso aparecer na ação também? Não. Colocar ela na ação não é legal, porque atrapalha, porque provar a posse dela não é real, ela não mora lá. E depois, colocá-la no polo da ação, Deus o campeão, dá a entender para o juiz ou juíza que quer se livrar da ação, o juiz, a juíza hoje em dia, né, eles não julgam com amor, eles julgam para bater meta do CNJ, então ele está babando ali para se livrar do processo. Se você der motivo para o juiz se livrar do processo, ele vai se livrar. Então, num caso desse, o juiz vai falar, peraí, vou julgar extinto o processo sem resolução do mérito, porque para mim é inventário, não é uso campeão. Quando colocá-la no polo. Se não colocar no polo, não tem esse problema, porque a gente já tem até um julgado, né? Exatamente. Não, perfeito. É exatamente o que eu estava pensando. Quando eu vou isso ouvindo o senhor, né, fica mais tranquilo. Você tem a posse mais pacífica nos dois, você tem todos os requisitos. Vai ganhar esse uso campeão fácil. Me responde umas coisas com carinho. Agnus está no nome de quem? Ó, a luz está no meu nome. A água ainda está no nome da minha mãe, mas eu posso ir na Sabesp e já resolver isso daí. Assim não que você vai perder por isso, não, claro que não. Mas vai na Sabesp, se possível, né? Na hora que você tiver um tempinho. É simples. E às vezes você consegue até pelo site, né? Tem companhia que você consegue resolver pelo site. Resolve isso sim, vai no site lá, tenta passar pro seu nome. Tá com meu nome direitinho, né? Só o IPTU está tudo em dia, né? Eu sempre nunca deixo passar. Ótimo. Então tá tudo tranquilo. IPTU está no seu nome. Não, o IPTU, o que está no meu nome? IPTU, deixa eu ver se eu... Não, o IPTU eu coloquei no meu nome. Sim. Legal. O IPTU tem que ver se está no meu nome ou se está no... Se não tiver também, se possível, passa para o seu nome, mas não é isso que vai fazer você perder ou ganhar a ação. Fica em paz. Não, beleza. Não, mas é bom, né? É bom. Quanto mais, melhor, né? Deixar todas as arestas. Assim. E fala uma coisa, eu já vi que você gosta de foto, tem a foto da filhona atrás do amigo aí. Você tem fotos da família, às vezes a filha pequenininha, bebê, depois ela maiorzinha. Você tem algumas fotos, não precisam ser muitas, umas 6 fotos boas que prova a posse, né, que prova o passar do tempo dentro da casa? Entendi. Tem várias fotos. Tem várias, né? Tem, assim, várias, né, fotos assim. É que a minha filha, depois que ela resolveu morar, ela alugou um apartamento também, já faz algum tempo atrás, né? Faz mais ou menos uns 2 anos. Né? Mas quando eu me casei, que foi depois que a minha mãe faleceu em 2013, quando foi em 2016, então até 2016 eu estava talvez só eu e minha filha morando aqui, que a minha irmã já estava no apartamento que ela alugou. Quando foi em 2016 que eu casei, aí eu vim morar com a minha esposa aqui. Mas só que a minha filha, ele também tem uma filhinha, né? Aliás, foi as 2 filhas que nos apresentou, a gente acabou se casando, né? É uma história que legal! História bonita, né? Que legal. História bonita.
E aí ela acabou indo para um apartamento, a outra filha dela também, as duas têm a mesma idade, 30 anos, né? Cada uma foi para um apartamento, agora só para eu e a minha esposa. A esposa está trabalhando, eu estou na CPT, né? Agora um pouco mais cedo aí para essa reunião. Então é assim, né? Tem tudo para ganhar, é muito tempo de posse, é muito tempo de posse. Ou seja, não tem o que dar errado, vai dar certo, vai regularizar o imóvel sim. Eu enxergo que você tem o quê? A posse, o lance pacífico, o animus domini, você tem todos os requisitos. Todos os requisitos. A posse é exclusiva, a gestão é exclusiva. O que é posse exclusiva? Só entra na casa, na propriedade, quem um amigo deixa. Pronto, ponto final. Isso é posse exclusiva, né? Você faz o que você quer, você não precisa perguntar para alguém. E a gestão também é exclusiva. Por que a gestão é exclusiva? Porque só você paga as contas, benfeitorias. Você deve ter conta de internet também, deve ter outras correspondências, sim, né? Telefone. Então, tudo isso dá para juntar no Usucapião e você ganhar. Perfeito. Tá ótimo. Tanto do carro eu faria Usucapião, quanto da casa. E aí, se o amigo precisar, eu posso fazer, posso ajudar, tanto no Usucapião judicial, né, que é o Usucapião do imóvel, quanto no Usucapião separado, né, do carro, que não dá para fazer o mesmo. O custo é muito baixo, é muito baixo. Hoje um Usucapião de carro, você vai gastar o valor aí de uns 5 mil reais, 30% de entrada, o restante parcelado. Do imóvel, o valor mínimo do escritório é 13.500 reais. 30% de entrada, o restante muito bem parcelado. Ou seja, é muito fácil fazer isso. E outra, você está contratando um escritório especialista, né, para te ajudar. Às vezes você vai no clínico geral, né, e te cobra 20 mil reais, cobra de 10% a 30% do valor, te cobra caríssimo e nem sabe o que está fazendo, vai copiar do Google. Eu fiquei um pouco assim, engraçado que quando eu fiquei pensando de ontem para hoje, eu falei... Que as pessoas têm isso, né? A gente tem, eu falo que a gente tem preconceito. Você olha um restaurante, eu falo para a esposa isso. Você olha aquele restaurante bonito, arrumadinho. Não sei não, gente, deve ser muito caro. Aí você entra, você vê que é mais barato que aquele restaurante, às vezes, que tá tudo sujo, tudo, né? Exatamente. E aí eu pensei até, assim, alguma coisa no contratação, mas falei, não, deixa eu ficar só na consultoria, porque... professor aí, conhecido como ele é, não vou... O livro de Usucapião no Brasil, graças a Deus, quem ganha dinheiro com o livro é o escritor Paulo, né? Ele ganha dinheiro com autoajuda. Agora, professor de direito, escritor de livro de direito não ganha dinheiro não. Mas eu falo que não é porque eu sou conhecido na área, respeitado, eu cobro um valor absurdo, não. Eu ajudo, quando é pessoa física do bem, eu pego lá 30% de entrada, parcelo o resto, cobro o valor mínimo possível, não cobro em cima do imóvel, para ajudar, para você conseguir fazer, regularizar o imóvel. É a tua vida, é o teu sonho. Então eu posso ajudar sim, ajudando muito, né, em relação ao financeiro. Mas eu agradeço bastante aí. E com relação a essa mulher, né, que está nessa casa, né, porque em relação a esse precatório, é difícil, porque o que eu penso? É uma situação que eu achei muito complexa de resolver, porque existe aí uma decisão equivocada, né? Um escritório que não está me dando muita segurança, eu até entendo que eles não são muito dessa área de família e sucessões, então, obviamente, eles ficam mais à vontade em aceitar a decisão do juiz, até porque eles têm seus 30% garantido depois da ação, né? Só que aí isso prejudica muito a gente, porque é um valor expressivo. Eu não sei se deve... Só para você ter uma ideia, eu acho que hoje deve estar em torno dos 200 mil o valor, só da parte do meu pai para receber. Então imagina, de repente, metade desse valor com essa mulher, entendeu? E aí a gente recebeu uma mulher que não tem... eu vou entrar mais em detalhe, não queria entrar nesse assunto, mas na verdade essa mulher ele conheceu porque ela foi uma empregada nossa quando meu pai estava casado com a esposa, com a mãe. Fica à vontade, viu? E aí o meu pai acabou se envolvendo com essa pessoa, ninguém sabia disso, né? Quer dizer, e meu pai, quer dizer, ele acabou se deixando levar, porque, lógico, era uma pessoa que ela tinha 2, 4 filhos, que se separou de um rapaz que vivia na bebida, né? Aí a minha mãe, para ajudar, acabou deixando ela tem um espaço não seria uma casa, como se fosse uma casa à parte aqui no quintal, para ela poder se cortando no lugar. E aí, de repente, ela aproveitou a situação para se envolver com o pai e tal.